Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Sexta-feira, dia de Strong Brain, dia da gente falar sobre a neurociência aplicada ao cotidiano, né? E eu tenho um tema minimamente curioso, vamos dizer assim, para hoje. Porque quem me acompanha por aqui deve saber que eu estive lá no podcast do Lutz pela segunda vez. O podcast do Lutz dá mesmo uma quantidade de visualizações bem importante, né? O episódio completo lá está com acho que 230 mil visualizações. O segundo, que a gente fez agora no mês de maio, no 29 de maio, tá com 125, 130 mil visualizações, o episódio completo, né? Óbvio, nem todo mundo assiste inteiro. Depois tem uns cortes e tal. E as pessoas, assistem os cortes, então tem bastante visualização nos cortes também. E eu, vira e mexe volto lá para ler os comentários, né, porque é muito importante a gente receber o feedback das pessoas. Aqui mesmo eu tô toda hora pedindo para você comentar aqui, você não comenta, né, para comentar aqui, para me dizer o que que você está achando, se vale a pena, que tipo de vídeo você gosta mais, o que que você precisa saber mais. A gente não consegue responder todo mundo, mas a gente lê todo mundo, né. Então você escrevendo, você vai ser, ouvido, vamos dizer assim, né. E do mesmo jeito eu vou lá no Lutz, leio os comentários e tal, leio os comentários dos, episódios completos e também leio os comentários que são colocados nos cortes, né. E é muito curioso, primeiro, que quando você pega os comentários do vídeo aberto, né, do episódio inteiro, são muito poucos os comentários que são negativos, vai. Tem, óbvio que tem, né. Hater tem em tudo quanto é lugar e tal, mas vamos dizer, digamos que tenha lá, sei lá, 1000 comentários, e uns 30 ou 40 são comentários que não são, positivos ou que fazem críticas vazias, né. Porque óbvio, a pessoa pode dizer assim: "Não, eu não concordo com isso, e tal", isso não é um comentário negativo. Não concordar comigo é uma uma um direito de todos e a gente tem que praticar, inclusive, a discordância, porque é assim que a gente evolui, né. Mas comentários, negativos mesmo, do tipo ela se acha, tá esnobando, isso, aquilo, são poucos, tá. Grande maioria, inclusive, se você foi lá, fez um comentário, a grande maioria é carinhosa, é delicada, é gentil. Eu agradeço enormemente às pessoas que comentam lá, porque realmente incentivam a gente a continuar trabalhando, incentivam a gente a continuar entregando conteúdo aqui nas redes sociais e tal. Mas, nos cortes, a história muda por completo, né. Porque aí a pessoa assiste só um pedaço, às vezes tem 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos e tal, e o corte, dependendo do corte, você vai tomar a bordoada, vai tomar a saraivada. No primeiro, episódio, eu já comentei aqui, já comentei diversas vezes sobre isso, no primeiro episódio, apanhei muito num corte que falava que eu achava meu trabalho uma forma de liberdade, achava o trabalho uma for usei um termo mais genérico, uma forma de liberdade. Porque a partir do momento em que eu conseguia entregar valor e ser remunerada por esse valor que eu entregava para a sociedade, eu podia usar esse recurso para fazer as coisas que eu gostava. E que no meu caso especificamente, como eu ganhava, meu dinheiro sendo professora, ensinando as pessoas, e era uma forma que eu considerava bastante digna de fazer isso era ainda mais importante, uma fonte de liberdade importante. Tomei porrada de tudo quanto foi lado, de gente inclusive dizendo assim: "Ah, é mais uma burguesinha, privilegiada, falando que o trabalho enobrece o homem", né, tipo, as pessoas não sabem muito bem da minha história e, né, chutam uma dessa, tal, pode ser, né, que elas estejam, com razão, inclusive, não vou ficar discutindo, debatendo isso, né, mas foi eu só abri ali uma percepção minha sobre as coisas e tudo mais. E neste outro, a principal porradaiada que eu levei foi por uma coisa, foi um exemplo que eu dei, e que olha que coisa interessante, né, um exemplo que para mim eu estava toda feliz com aquela situação, mas por motivos bem diferentes daqueles que as pessoas acabaram vindo bater, né. Eh, eu sou descendente de italianos, por tudo quanto é lado, certo? Pelo lado da minha mãe, pelo lado do meu pai, tem ali um contingente até mesmo uma parte da família que veio de Portugal era originária da Itália.
certo? Então eram italianos que foram para Portugal e depois de Portugal vieram para o Brasil. Então, nem nessa hora eu consigo me livrar, né, do sangue italiano. Então, a gente é muito italiano, certo? Em ascendência, obviamente, porque eu, Carla, sou muito brasileira. Muito brasileira. Amo o Brasil com loucura, amo minha língua, adoro falar português, adoro, tenho uma felicidade incrível de ser brasileira. Às vezes fico um pouco chateada de ser paulistana, porque São Paulo é uma cidade que machuca a gente, mas adoro minha cidade também, agora eu estou morando fora de São Paulo e tal, mas pertinho daqui, trabalho em São Paulo ainda e tudo mais, mas amo ser brasileira, não tenho nenhum problema em ser brasileira e não tenho essa síndrome de vira-lata não, muito pelo contrário, né, como cientista, eu teria tido oportunidade de ir para fora do Brasil, né. Na academia a gente não tem nada, mas sair para fazer uma pós fora em petição de miséria não é tão difícil assim, especialmente quando você está, como no meu caso, estava na USP, né, as oportunidades aconteciam para uma bolsa sanduíche, ou para você sair para fazer um pós-doc, ou até mesmo para fazer uma pós-graduação. E eu nunca quis, né. Às vezes que eu namorei com essa ideia, eu rapidamente me dissuadi, não queria sair daqui, né. E depois, pensando em como divulgar a ciência e tudo mais, eu sempre pensei em fazer isso para o Brasil. Então, olha só, não tenho problema nenhum em ser brasileira, né. Mas, obviamente, me orgulho dos meus antepassados, pessoas que efetivamente brigaram por sobreviver e que depois quando chegaram aqui no Brasil e especialmente esses que vieram para São Paulo, os que conseguiram se fixar e viver em São Paulo, são dignos de nota, né, são dignos de nota. Eu estava entrando em contato com uma história de um bisavô meu, de um tataravô meu, na verdade, né, o pai da minha bisavó, que, alugava quartos, como se fosse uma espécie de um cortiço de uma casa que ele alugava, quer dizer, ele alugava uma casa e aí a casa era para a família dele, e ele tinha uma família grande. Mas para fazer um dinheiro ele alugava quartos dentro da casa dele para poder manter a família dele, né. Imagina uma pessoa que saiu ali na região de Reggio Emília, na Itália, né, hã, e veio viver dessa forma. Ele era chefe de cozinha, ele cozinhava, né, co eh, inclusive ele eu não sei nem dizer se o restaurante Gato Preto que existia em Santana, que era desse meu tataravô, tem alguma correlação com o Gato Preto que, existe hoje no centro de São Paulo. Isso é uma coisa que eu não consegui ainda descobrir. Mas, pô, gosto da história deles, gosto de saber deles e tudo mais. E o que que eu falei lá no Lutz? Falei que eu tinha descoberto uma coisa que eu não sabia, que na verdade uma grande parte da minha família, especialmente da família do meu pai, tinha vindo do Vêneto. Eu achava que eles teriam vindo de Módena, que é Reggio Emília, né. Mas, na verdade, eles vieram do Vêneto, de uma cidade chamada Resana, né. Inclusive lá no Lutz eu falo Ressana e me corrigem dizendo que é Resana. Não sei nem como é que fala o nome da cidade, estou aprendendo agora, né. E aí eu fui começar a investigar a história do Vêneto e me surpreendi com uma história mirabolante de um povo antigo que fala uma língua que não é um dialeto do italiano como todo mundo diz. Fui estudar, acompanhei o canal Lengua Mare do meu professor Fernando querido. Se você estiver me ouvindo aqui, professor, muito obrigado por tudo que você ensina para gente lá no canal Lengua Mare, que é língua mãe em Vêneto. E aprendendo um pouco sobre as pressões, o que que aconteceu, o que que nós tínhamos a ver com as cruzadas, quem eram os doges. E eu estava falando sobre isso para quê? Para ficar pagando de gatinha que: "Ai, eu sou italiana, não sei o que e tal", óbvio que não, né. Mas foi essa saraivada que eu tomei, né. E eu estava apenas falando sobre me aprofundar nas coisas, sobre me interessar, e o quanto que isso era importante. Falo toda hora aqui nos vídeos do Turma do Fundão, o quanto que é importante a gente estimular a curiosidade, quanto que é importante a gente mergulhar nos assuntos, não pegar ali uma, 2, 3 coisinhas e sair falando, né. Eu comecei a ouvir a história do Vêneto, eu falei: "Pô,
nossa, que povo legal, tal. Daqui a pouco eu já não achava que não era tão legal, porque já tinha a ver com o liberalismo, a burguesia, eles já se enfiaram na quarta cruzada. Então, como tudo tem lado positivo, tem lado negativo, e eu não tô, ai, dizendo que eu sou do Vêneto, que, ai, porque eu sou melhor do que com alguém, porque eu tenho ascendência, qualquer coisa assim. Eu comentei que tinha tirado a cidadania italiana, que por isso que eu fui atrás, né. E aí, a dúvida não é se eu sou se não sou italiana e deixo de ser brasileira, alguma coisa assim, né, porque até mesmo olha que coisa curiosa, o povo do Vêneto foi, sabe, incorporado à República Italiana, né, ao Reino da Itália, inclusive, na época, meio que forçado. E se tem alguém que eu aprendi a ter raiva é Napoleão Bonaparte, foi isso que eu comentei lá, inclusive, que Napoleão Bonaparte foi quem destruiu a República Sereníssima do Vêneto, né, de Veneza. E, o tema ali era sobre como a gente pode se interessar por coisas complexas e usar isso como entretenimento. Diferentemente de ficar raspando o videozinho de 15 segundos. E que este era o problema, essa era a discussão, não tinha nada a ver com a minha cidadania, o que eu acho que sou, que não sou, se eu sou esnobe, se eu não sou. Mas se vocês forem lá ver a quantidade de porrada que eu tomei, dizendo que eu estava esnobando, que eu síndrome de vira-lata, que é isso mesmo, que as pessoas não valorizam o próprio país, pá. E aí eu fico me perguntando, e agora então vamos fazer um pequeno comentário que usa a neurociência para nos explicar estas reações humanas, né. Por que te ofende tanto? Por que você que foi lá, meteu bronca e tal, se ofende de eu ter contado num vídeo que eu sou cidadã italiana? De onde que isso te ofende? E que eu quero descobrir minhas origens, que eu quero saber quem eu sou. Te ofende porque por alguma razão você não consegue descobrir as suas origens? Eu lamento e eu sei o quanto isso é complicado e doloroso, né. Mas nem é sempre essa a razão, porque essa razão seria uma razão digna, que nós poderíamos debater e entender o quanto que a a escravidão, né, a forma como a população, né, o povo preto veio parar aqui nesse país, foi totalmente inadequada. E existem inclusive pessoas que dizem que os italianos foram uma espécie de escravo branco, aqui eu não concordo, de jeito nenhum, né. É uma comparação ruim, uma comparação que não ajuda em nada, né. Mas o que eu realmente acho que acontece com a maior parte das pessoas, é que elas precisam encontrar alguma coisa para desautorizar alguém que está falando verdades. E naquele momento eu estava falando verdades a respeito do quanto essas pessoas estão se deixando levar num frenesi, num ciclo vicioso, frenético, que desrespeita inclusive a natureza humana. E era por isso que as pessoas quiseram me atacar ali, não tinha nada a ver com o que eu falei sobre minha cidadania. É uma expectativa de que a qualquer momento você faça ou fale alguma coisa que vai deixar você numa situação que possa virar vidraça na mão dos haters da internet. Porque no fundo eles não querem vislumbrar as verdades, eles não querem se debruçar sobre os temas que são importantes. Eles querem continuar nessa superficialidade e atacar por atacar. Quantas pessoas simplesmente não fazem comentários. Uma seguidora minha do Instagram me mandou uma mensagem com um print de tela de um hater declarando que ele faz o que faz apenas para irritar a pessoa. Caraca, que tal ocupar o seu tempo, investigando sobre alguma coisa como o Vêneto? Mesmo que você não seja italiano, olha que coisa. Porque o povo do Vêneto também não se acha italiano não, né. É capaz que eles fiquem até chateados comigo se eu disser que sou italiana, tendo vindo do Vêneto, né. Eles prefeririam que eu dissesse que sou do Vêneto, que sou do povo vêneto. Né. Então que tal se você for investigar alguma coisa de interessante no mundo, ao invés de ficar apenas degladiando-se com pessoas que às vezes, né, apresentam para você uma realidade que é mais dura do que a que você é capaz de suportar. Não interessa se eu sou ou se eu não sou italiana, mas definitivamente interessa muito como que você ocupa o seu tempo para que nós, como sociedade, possamos ser melhores do que estamos sendo nesse momento. É isso. A italiana aqui, ou veneziana que vos fala, a veneziana brasileira que vos fala, pede que você curta esse vídeo ou não curta. Hoje é bem um dia para você dar dislike se quiser, fique à vontade. Mas comente, compartilhe para gerar aqui
buchicho sobre isso, não é? E se puder, quiser, dê um valeu para esse time incrível que produz o Nada Trivial para você toda semana. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até semana que vem.